Olá, seja muito bem-vindo a um novo projeto que estamos iniciando. Esse é o nosso projeto do Devocional Diário, onde nós queremos, ao longo de todos os dias, ou ao menos nos dias possíveis, estar trazendo para você uma reflexão acerca da Palavra de Deus, no propósito de que tenhamos condições de cada dia estar nos consagrando a Deus de modo mais íntimo, de modo mais preciso e de um modo proposital. E aí eu quero chamar a sua atenção para a gente ler as Escrituras, para a gente meditar sobre isso. Então seja bem-vindo ao nosso devocional diário de consagração pessoal. Hoje eu quero falar sobre esse tema que você já viu aí. Nós servimos a Deus por quem Ele é. Quando nós adentramos as Escrituras, nós temos uma série de convites que diz respeito a esse Deus a quem servimos. E aí a gente fica se perguntando quem é Deus e o que Ele fez. Então logo nós percebemos que o nosso Deus é um Deus que é fiel, que não nos desampara. É um Deus que é bom, que cuida de nós, mesmo em tempos difíceis. Nós olhamos pelas Escrituras e descobrimos que Ele é um Pai eterno. Um Pai que nos ama com um amor inigualável, ainda que o nosso pai ou a nossa mãe nos desampare, Ele não nos desamparará. Ele é aquele Deus que é o Supremo, o Benfeitor, o Criador de tudo que é bom. E viu Deus que tudo criou era bom. E ao fazer o homem diz que a sua criação era muito boa. É exatamente esse Deus a quem nós servimos. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 5, a palavra de Deus nos diz: e saiu uma voz do trono, esse era o trono de Deus. E essa voz dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e a vós que o temeis, assim pequenos como grandes, louvai ao Senhor. O nosso Deus Pai merece ser louvado pela sua fidelidade, louvado porque Ele é o nosso Pai, a quem amamos com amor inigualável, porque o amor de Deus está plantado dentro do nosso coração. Nós o louvamos porque a sua criação é maravilhosa, linda e incomparável. E nós, os servos de Deus, vivemos aqui nessa terra para dar louvor a esse Deus, cantar alegremente, com voz de júbilo, dizendo aleluias, glórias ao seu nome, porque o nosso Deus é merecedor. Olhamos para as Escrituras e continuamos a nos aprofundar e percebemos que o nosso Deus, Ele, na pessoa de Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós. E nós, o povo de Deus, entendemos quem é o Filho de Deus. A gente se pergunta e as Escrituras nos trazem a resposta para isso. A Bíblia Sagrada o apresenta como sendo o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Filho de Deus que veio a esse mundo como Salvador da humanidade. O seu nome é Jesus Cristo. Ele veio com a missão de nos salvar e nos dar a nova vida. Ele é a fonte, Ele é a origem de onde emana a verdade que vivemos e praticamos. Ele é a fonte de toda a luz que temos para nós e que também temos para um mundo em trevas. Assim brilhe a luz de Cristo em nossas vidas, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. E cada dia, quando nós nos dedicamos a Deus, nos consagramos ao Senhor Jesus, nós começamos a brilhar como astros no mundo de acordo com a perspectiva bíblica. E ao olhar para as Escrituras, nós percebemos que o Senhor Jesus sempre quis que nós o conhecêssemos na sua profundidade. Veja o que diz Mateus capítulo 16, versículo 13. Possivelmente você até conhece esse versículo das Escrituras, mas nunca é demais a gente rever. A Bíblia diz que chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, ele interrogou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que eles estão dizendo? O que eles estão comentando?
Foi a pergunta do Senhor Jesus. Naquele momento, Pedro teve uma resposta extraordinária: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como o monógenes, ou unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E lá na cruz, Ele demonstrou a que veio. Ele veio pagar o preço da nossa redenção. Ele veio nos reconciliar com Deus. Em suma, Ele veio demonstrar um amor que transcende todo o entendimento. Ele veio para nos mostrar o caminho sobremodo excelente, é o caminho pelo qual nós devemos andar, e nós precisamos andar por esse caminho. Louvamos ao nosso Deus. Reconhecemos a pessoa de Jesus Cristo e o seu trabalho na cruz. A palavra de Deus nos fala do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Quando nós olhamos, a Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, com amor, com prazer, na essência, na inteireza do seu ser. Com todo o corpo, alma e espírito, precisamos estar disposto a estar vivendo esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Pois as Escrituras Sagradas nos mostram o Espírito Santo como Consolador. No mundo de caos, no mundo de trevas, no mundo de horrores, no mundo de ameaças, no mundo de guerras, rumores de guerra, no mundo de pragas, pestes, vírus se espalhando por toda a parte, nós temos o Consolador. É Ele quem nos consola de todas as nossas aflições com que somos afligidos. É Ele que está sempre conosco. E as Escrituras Sagradas nos mostram o Espírito Santo como esse fogo santificador. Lembra quando Isaías viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e lá um anjo voa pelo altar e tira uma brasa viva e toca os seus lábios, e a sua iniquidade é estancada? Pois o Espírito Santo de Deus é quem nos conduz a uma vida de santificação. E essa vida de santificação que o Espírito Santo nos proporciona é para um dia adentrarmos nos portões da eternidade e viver com o nosso Deus para tudo sempre. Esse é o propósito de Deus. E o que nos anima é exatamente o que Ele faz. Nós vivemos felizes. A alegria de Deus transborda no nosso coração. Um rio de vida está a fluir dentro de nós. E as Escrituras dizem, no Evangelho escrito por João, capítulo 14 e o versículo 26, você possivelmente conhece bem esse versículo que diz: mas aquele Consolador, o Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo nos guia à santificação por lembrarmos das palavras, dos mandamentos, das regras, das exigências sagradas que temos na nova aliança, no novo concerto, no novo pacto que Ele estabeleceu conosco. E é isso que nos anima, é isso que acende o nosso amor no coração. A Bíblia Sagrada é uma palavra de consolo, por isso está escrito: animai-vos uns aos outros com estas palavras. As palavras de Deus são palavras de vida eterna, são palavras de bênção, são palavras de transformação. Eu quero chamar você à santificação pessoal, para que você pare e pense na necessidade de estar se consagrando a Deus, de estar se dedicando ao Senhor. Pois olhando para as Escrituras, nós vamos ver algo lindo. Quando o Senhor mandou evangelizar, Ele disse, depois de fazermos os discípulos e ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor tinha nos ordenado, Ele disse: batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batiza-os. Depois de fazer o discípulo, batiza-o e ensina a guardar todas as coisas que os tenho ordenado. A bênção apostólica que normalmente nós pastores impetramos ao término do culto, ela diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele tem um trabalho extraordinário em nós. E é o que nós percebemos
Deus se relaciona conosco, Deus se importa conosco. E a palavra de Deus mostra esse Deus Todo-Poderoso, que sendo infinitamente mais importante do que tudo que temos, sabemos ou um dia viremos a saber ou possuir, a Bíblia Sagrada mostra que Ele está sempre junto ao seu povo. E por que Ele está presente? Ele está presente para ministrar as bênçãos dos céus nas nossas vidas. No Evangelho escrito por João, capítulo 14, e o versículo 23, a palavra de Deus nos deixa claro. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A maior bênção de alguém que um dia ouviu a mensagem de Deus, se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, é que esta pessoa tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando em sua vida. E essa é a fonte de gozo e de prazer incalculável. É por isso que nós somos felizes. É por isso que nós somos radiantes cada dia da nossa vida, porque Ele é conosco. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Leve ou compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais e leve para o máximo de pessoas possível, para que essas pessoas também sejam abençoadas pelas Escrituras. Se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe e te guarde, e até um próximo momento na presença do nosso Deus.